Gente, hoje eu quero trazer um assunto aqui para vocês. Isso aqui é um legítimo cuspindo marimbondos, tá? Vou botar aquele meu olhão assim, ó, que vocês falam. Cara, isso aqui é um assunto, cara, muito sério, mas muito sério. E isso vai impactar diretamente em você. Vou falar por quê. Sabe esse pessoal todo que fica assim, preciso tomar um banho de sal grosso, você é terapeuta. Eu atendo cliente, fico morto. Fico sentindo um peso. Vou falar um negocinho aqui pra você. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Quando você chega em casa depois de um dia de atendimentos, você consegue desligar de boa? Ou você leva os seus clientes para casa com você? A história de divórcio que você escutou às 10 da manhã, a perda que alguém chorou ali, ó, na sua maca, tá? O trauma, né, que aquela pessoa nunca tinha contado para ninguém, escolheu quem para contar? Você. Se a resposta for sim, você precisa ouvir o que eu vou falar aqui agora para você. Se a resposta também for não, cara, você também precisa escutar, porque talvez você já esteja tão acostumado com o peso que nem percebe mais que você está carregando esse peso, que não te pertence, não é seu. Mas primeiro, você já se perguntou por que isso acontece? Por que um cliente que mal te conhece deita ali, ó, na maca, em 20 minutos está te contando coisas que nunca contou para ninguém? Nem para o marido, nem para a melhor amiga, nem para o psicólogo. Para quem? Para você, terapeuta, para você, massoterapeuta, que acabou de te conhecer. Isso não é coincidência, isso é ciência. Quando você toca um corpo de alguém, o cérebro desse alguém libera ocitocina, o hormônio de quê? Do vínculo, tá? Da confiança, da conexão, o mesmo hormônio que é liberado entre a mãe e um filho, entre parceiros íntimos, entre pessoas que se amam. As pesquisas da Universidade de Miami, elas confirmam que numa única sessão de massagem é suficiente para aumentar os níveis de ocitocina no corpo do seu cliente. E ocitocina cria confiança. Confiança que abre a guarda. E quando essa guarda, o cara não sabe nem as palavras, mas se abre, as palavras saem, as lágrimas rolam, a raiva sai, porque muita gente fica com raiva às vezes ali na maca. E o que estava preso, finalmente sai, mas sai de uma forma desordenada. O nervo vago, tá, que regula as nossas emoções, é estimulado pelo toque. Quando ele é ativado, emoções reprimidas que estavam guardadas no corpo podem emergir à superfície. É liberação somática. O corpo guarda o que a mente nega. E a massagem abre essa porta. Por isso o cliente chora, sem saber por quê. Por isso que ele te conta o que nunca contou para ninguém. Por isso ele sai da sessão olhando para você e falando: meu Deus, que diabos eu estou fazendo aqui, que eu estou contando tudo para essa pessoa que eu mal conheço? Porque o corpo decidiu antes da mente perceber. E é exatamente por isso que eu preciso falar do que acontece do outro lado da maca. Com quem? Com você, terapeuta. Comigo, né? Porque você não escolheu ser terapeuta do corpo e da alma. Você não, isso não te cabe a você, isso não está no seu escopo, tá? Isso chega todo dia, sem aviso, sem preparo, sem suporte. Isso tem um custo que você paga sem perceber. A ciência chama de trauma vicário. É quando o profissional de saúde absorve o trauma do cliente, sessão após sessão, dia após dia. Os sintomas: pesadelo, sensação de peso sem motivo, irritação com o cliente, que antes você amava cuidar, vontade de cancelar atendimento, sem saber explicar por que isso. Os problemas dos outros dentro da sua maca, dentro do seu sono, e você não entende, porque nenhum curso falou sobre isso com você, porque o mercado te formou para cuidar do outro, mas não te ensinou a cuidar de você.
E além do trauma vicário, existe a fadiga por compaixão. Você entra na profissão cheia de amor, de vocação, de vontade de transformar vidas. O que a gente faz, né? E um dia percebe o quê? Que está atendendo no automático. O cliente está falando, você está em outro lugar. Que aquela história de dor que antes te comovia, te movia, agora não te alcança mais. Não porque você é ruim, não porque você perdeu a vocação, mas porque simplesmente se esvaziou, sem se reabastecer, sem ninguém para te escutar, depois que você ouviu todo mundo no dia. E a ciência confirma, tá? Profissionais de saúde que trabalham com dor emocional, sem suporte adequado, podem desenvolver sintomas parecidos com o TEPT, né? Transtorno de estresse pós-traumático. Não porque viveram drama, mas porque ouviram, acumulando, sem descarregar, sessão após sessão. A maioria nem sabe que está doente, acha que é fraqueza, acha que não nasceu para isso, né? Para essa profissão, e larga a profissão com a sensação de ter falhado, quando na verdade foi o sistema que falhou com esse terapeuta. Eu preciso deixar isso claro para você. Escutar o cliente não é o seu escopo, você vai escutar o corpo dele. O escopo para escuta do cliente, do que ele quer falar, né, verbalmente, você não é psicoterapeuta, você não é psicólogo, você não vai ficar dando uma de pseudo-psicólogo, você é massoterapeuta, mas o corpo humano não sabe disso, e o toque não tem como ser seletivo, ele abre portas, todas elas, e você fica ali, recebendo, sem escolha, tá? Então, o que fazer? Cuide da sua saúde emocional, você precisa, às vezes, de ter, sabe, uma supervisão, um psicólogo, um terapeuta, um psicoterapeuta. Isso não é fraqueza, é responsabilidade profissional, tá? Uma psicoterapia, um acompanhamento psicológico, um espaço onde você, que ouve tanto, possa finalmente ser ouvido também por um profissional que entende o significado de carregar as dores do outro. E cuide do seu corpo também, porque quando você está doente, né? E você não pode parar, porque se você para de entrar dinheiro, você abre a porta, né, para o comprometimento, com um sistema imunológico no limite, e você vai cuidar do outro, enquanto você mesmo está precisando de cuidado. O mercado, cara, está começando a entender isso. Seguradoras tais como, por exemplo, a Porto Seguro, já oferece cobertura para profissionais de saúde autônomos. Se você ficar impossibilitado de trabalhar, existe proteção. Pouquíssimos massoterapeutas sabem disso. Eu mesmo não tenho os detalhes disso, tá? Porque ninguém também nunca te falou. Você cuida do corpo do outro todo dia, com presença, com dedicação. Mas quem está cuidando de você, meu amigo ou minha amiga? Quando foi a última vez que alguém perguntou como é que você estava de verdade? Não como profissional, mas como ser humano. Tá? Enquanto não tivermos coragem de olhar para isso, cara, isso é um elefante branco que está passando no meio da sala. Nós vamos continuar perdendo profissionais incríveis por um esgotamento que tinha nome e que tinha solução e simplesmente nunca foi tratado. Cuspindo Marimbondos, episódio 7, acaba aqui.